Por trás do brilho dos palcos, das luzes intensas e da fama que parecia inabalável, Preta Gil escondia segredos que não cabiam em manchetes rápidas de jornal ou em comentários superficiais das redes sociais. Não eram polêmicas inventadas, nem escândalos fabricados. O que havia por trás de sua trajetória eram gestos humanos, histórias de coragem e atitudes que mostravam que, por trás de uma grande artista, existia uma mulher que jamais deixou de ser gente comum, com dores, vulnerabilidades, mas também com a força para transformar a vida de milhões de pessoas. Essa é uma daquelas histórias que fazem a gente olhar para além do palco, para além da fama, e entender que a verdadeira grandeza não se mede apenas em aplausos. Desde o nascimento, Preta Gil já carregava um peso imenso. Ser filha de Gilberto Gil, um dos maiores ícones da música brasileira. Para muitos, isso significava portas abertas, uma carreira já desenhada. Mas para ela, representava também cobranças diárias, comparações cruéis e expectativas quase impossíveis de se alcançar. E ao longo de sua trajetória, ela conheceu o lado duro da fama, os olhares que julgam, os comentários que ferem, as manchetes que insistiam em reduzir sua identidade a estereótipos. Foi alvo de críticas por seu corpo, de julgamentos por suas escolhas pessoais e até de questionamentos sobre seu direito de ocupar um espaço que parecia, para alguns, restrito a padrões inatingíveis. Mas Preta não se moldou a essas vozes. Não cedeu ao peso dos rótulos. Ela foi além. Subiu em palcos lotados, lançou músicas que marcaram época e se tornou para uma geração inteira o símbolo de autenticidade. Aquela artista que não pedia licença para ser quem era, mas foi em um momento de fragilidade que sua verdadeira força se revelou. Em 2023, Preta recebeu um diagnóstico que mudaria para sempre sua vida: câncer no intestino. Muitos, no seu lugar, teriam escolhido o silêncio. Muitos famosos, diante de uma notícia tão dura, teriam se afastado dos holofotes, protegido a imagem e escondido a dor. Mas ela fez o contrário. Preta abriu sua vida, escancarou sua luta, mostrou as dores, os efeitos do tratamento, os dias em que o corpo fraquejava. Falou sobre medo, sobre fé, sobre esperança. Compartilhou com milhões de pessoas aquilo que poderia ter guardado apenas para si. E nesse gesto, transformou vulnerabilidade em bandeira de coragem. Transformou o que poderia ser uma história solitária em um movimento coletivo de empatia e de força. Essa não foi a primeira vez que sua humanidade brilhou. Muito antes da doença, Preta já era conhecida por usar sua voz para causas maiores do que ela mesma. Participou de campanhas solidárias, como o Natal Permanente da LBV, ajudando a combater a fome e mostrando que seu compromisso com o próximo ia além da música. Falava contra a gordofobia, contra o racismo, contra a homofobia. Seu corpo, sua voz e sua postura se tornaram símbolos de representatividade para mulheres, para negros, para pessoas. Defendeu a diversidade sexual e de gênero. Se posicionou ao lado da comunidade que luta por respeito e inclusão. Cada fala, cada posicionamento, cada gesto carregava em si a força de quem sabia o impacto que podia causar. E não eram apenas palavras ditas em entrevistas. Eram atitudes que tocavam gente de verdade, que mudavam perspectivas, que davam coragem a quem antes se sentia sozinho. Muitos fãs relatavam que encontraram força para buscar tratamento, para se assumir, para não desistir, depois de ouvir as palavras dela. E essa é a verdadeira marca de alguém que não se contenta em apenas cantar para multidões, mas que escolhe transformar a multidão em comunidade. Aliás, aproveitando esse momento, se você também acredita que histórias como a da Preta Gil merecem ser contadas e lembradas, já aproveita agora e se inscreve no canal. Assim,
você não perde nenhum dos próximos episódios de Famosos e Seus Segredos. E deixa também o like para ajudar a espalhar histórias que inspiram e tocam de verdade. O impacto da atitude de Preta foi tão grande que até pessoas que nunca tinham ouvido sua música passaram a acompanhá-la. As redes sociais se enchiam de mensagens de apoio, mas também de testemunhos emocionados. Pessoas diziam: "Foi a coragem dela que me fez procurar ajuda." Outros confessavam: "Achei que estava sozinho, mas vendo a Preta falar, encontrei esperança." Essas mensagens se repetiam todos os dias. Sua luta deixou de ser apenas dela. Tornou-se um movimento coletivo de empatia, de visibilidade e de solidariedade. Preta não falava apenas de dor, falava de vida, falava de esperança, falava de recomeços possíveis mesmo quando tudo parecia perdido. E o mais impressionante é que, mesmo em meio ao próprio sofrimento, ela continuava ajudando milhares de pessoas a se levantar. Sua história mostra que nem todos os segredos dos famosos são escândalos escondidos em bastidores. Às vezes, o que estava guardado era coragem, era generosidade, era amor. Era a lembrança de que, por trás da fama, existem seres humanos reais enfrentando batalhas silenciosas, mas escolhendo compartilhar para transformar vidas. E é aqui que eu quero ouvir você. Já presenciou um gesto simples que mudou completamente uma situação difícil? Já viveu algo que parecia pequeno, mas que fez toda a diferença? Conta aqui nos comentários, porque sua história também pode inspirar alguém hoje. Se essa trajetória da Preta Gil te emocionou, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue com a gente para os próximos episódios de Famosos e Seus Segredos. Aqui, não contamos apenas sobre o brilho dos palcos, mas revelamos os segredos que realmente importam, aqueles capazes de tocar o coração.